No vídeo passado, eu comentei sobre por que a luta do Zaraki contra o Tolsen no arco da Soul Society é um dos meus momentos favoritos do personagem. E depois de reler esse trecho do mangá e comparar com as outras lutas e atitudes do Zaraki ao longo da história, eu comecei a refletir sobre alguns aspectos do personagem que eu acho interessante compartilhar com vocês. Antes de tudo, eu preciso dizer que, infelizmente, Zaraki Kenpachi foi perdendo o apelo pra mim ao longo do tempo. O quê? Pois é, diferente de grande parte da comunidade, eu já não considero mais o Zaraki um personagem tão interessante assim. E não é por problema de escrita, tá? A sua jornada ao longo da obra é muito consistente e bastante simbólica, mas no meu caso, a frustração vem de uma quebra de expectativa misturada com o desenvolvimento que foi tornando as características marcantes do personagem cada vez mais exageradas ao longo do tempo. Vai ser um vídeo polêmico, repleto de opinião, então eu ficaria bastante feliz se depois de assistir você trouxesse o seu ponto de vista aí nos comentários. Eu realmente quero entender outras perspectivas para descobrir se o que eu falei tem algum fundo de verdade ou é só delírio da minha cabeça. É um assunto que há tempos eu queria trazer aqui pro canal e agora que não tivemos nenhuma grande novidade do Cur 4 no Anime Japan, parece um bom momento para isso. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like se possível e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach, beleza? Obrigado aos membros pelo apoio e vamos lá! Eu queria abrir o assunto desse vídeo com uma pergunta. Você gosta de Zaraki Kenpachi? Para uma boa parte da comunidade, o capitão da 11ª divisão representa a própria essência de Bleach. O tapa-olho, o cabelo espetado, o hábito de se segurar para dar uma chance para o adversário, a personalidade do Zaraki o tornou uma figura bastante reconhecida no meio shonen, o que vai além da própria história. Mesmo quem não acompanha Bleach a fundo, consegue citar ao menos alguns personagens que representam a obra, como o Ichigo, o Aizen, o Urahara e o próprio Zaraki. E eu devo dizer que eu tinha exatamente esse sentimento. Pra mim, o Zaraki no arco da Soul Society é simplesmente Peak Fiction, tá? O Kubo tava com o lápis pegando fogo quando concebeu cada momento do personagem. Na invasão Ryoka, ele tá simplesmente irretocável. Toda a imponência no primeiro encontro com o Ichigo, a filosofia de se nerfar pra dar uma diversão durante a luta, apresentada logo no início do confronto, o fato de demonstrar simpatia pela Orihime e ajudar ativamente o Ichigo a resgatar a Rukia, são momentos em que o personagem cresce de forma gigantesca, revelando que ele não é apenas uma besta sanguinária que só se importa em lutar. E aqui é interessante observar mais um aspecto do Zaraki, a sua frustração e insegurança por não conhecer o nome da sua espada, que combina muito bem com o desejo de se tornar mais poderoso. Depois a gente ainda tem mais uma luta animal com ele assumindo a frente e enfrentando dois capitães ao mesmo tempo. O detalhe dele não se importar com a aparência do Komamura, não demonstrando nenhum tipo de preconceito, diferente do próprio Tolsen como a gente veria na Guerra de Karakura, é um toque muito legal. Nesse confronto nós temos um dos meus momentos favoritos, onde o Tolsen libera sua Bankai e o Zaraki traça uma estratégia para counterar a situação. Com a perda completa dos sentidos, o capitão passa a usar a cabeça e imaginar o que cada um dos seus companheiros faria naquele momento. Ele então chega à conclusão de deixar que o Tolsen o perfure com a espada, para que assim ele possa agarrar o seu braço e recuperar os sentidos. E essa abordagem mais ponderada e estratégica eu achei genial. Na minha percepção, esse momento sacramentou o que o Zaraki deveria ser, um guerreiro brutal e sanguinário que se apoia na estratégia para vencer. Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. Claro, a gente tem ali a luta do Noitra, onde ele relembra o intensivão de Kendo que fez com Yamamoto e utiliza os dois braços para lançar um golpe devastador com a espada. Mas depois disso, a gente meio que voltou a ter um Zaraki mais bruto que não costuma pensar muito durante as batalhas. E isso tá errado? Óbvio que não. No decorrer da obra, a gente foi percebendo que o Zaraki na verdade é puro instinto, tanto para fazer um contraponto à personalidade do Byakuya, que representa o modelo de Shinigami, quanto para dar relevância à sua relação com a Unohana. No arco da Soul Society, a gente só entende uma parte do seu passado, onde ele era basicamente um indigente que encontrava nas batalhas uma forma de se divertir e viver. Quando descobrimos que tudo isso está relacionado com a Unohana, a gente compreende a sua atitude de se segurar nas lutas e o quão poderoso ele realmente é.
E esse é o ponto. Eu imaginava que o Zaraki seguiria por um caminho mais lógico quando ele foi apresentado. Alguém que continuaria tendo prazer nas batalhas, mas que enxergasse elas de forma mais analítica, avaliando as suas ações. Por isso eu disse no começo que foi uma quebra de expectativa pra mim. Quando o personagem alcançou a Shikai e logo em seguida a Bankai no arco da Guerra dos Mil Anos, eu tive ainda mais certeza disso. Porém, foi completamente o contrário. É justamente na Bankai onde o Zaraki atinge o seu estado mais primal. No caso dele, não existe essa tendência de se tornar mais cuidadoso e moderado ao entrar em harmonia com seu interior. Aqui, o Zaraki realmente se torna uma besta fera incontrolável que arranca o braço do Gerard numa mordida e grita ao invés de dizer o nome da sua Bankai. Toda a temática da luta contra o Nohana traz esse aspecto. Ela fere e o cura incontáveis vezes até que ele esteja completamente liberto das suas limitações mentais. E se a gente voltar para a luta dos dois no passado, é melhor ainda, porque sendo uma mulher, a Nohana representa justamente o conceito da figura feminina responsável por pacificar o homem, que por sua vez é retratado como selvagem, caótico e agressivo. Quando o Zaraki finalmente libera todo o seu potencial depois de matar a Nohana e escutar a sua espada, a besta e a selvageria guardada em seu interior podem enfim se revelar. Em teoria, não haveria muito espaço para ele, sei lá, se transformar num Buda completamente tranquilo e equilibrado. A abordagem nesse caso é outra. O monstro literalmente saiu da jaula. Aliás, monstro é um termo que os adversários do Zaraki costumam usar, né? O Tolkien chama ele de monstro, o Graeme chama ele de monstro. Realmente, se a gente observar os detalhes, as tendências do personagem já estavam lá desde o início, e essas características se tornaram mais exageradas quando o Zaraki atingiu a sua Bankai. Porque é importante pontuar que um Shinigami alcançar a Bankai não significa necessariamente que ele vai se tornar mais razoável e paciente, já que tudo isso está mais relacionado com seu aspecto interior. Outro grande exemplo que a gente tem além do Zaraki é a própria Soifon. A sua Bankai também representa o seu lado mais explosivo e imprudente, algo que ela procura esconder por ser uma assassina. A Bankai apenas traz à tona esse lado que nem todos os Shinigamis costumam demonstrar. Mas mesmo assim, com todas essas evidências, simbolismos e justificativas, eu ainda não consigo enxergar um grande apelo no Zaraki. Eu sinto que ele foi gradualmente perdendo seu brilho depois do arco da Soul Society, muito pela quebra de expectativa com seu comportamento. Porque se a gente for analisar friamente, o Zaraki ainda poderia ter outros grandes momentos sendo um pouquinho mais inteligente, talvez? Quem sabe não se lançando com tudo pra cima do Pernida mesmo depois de ter perdido um dos braços? Ou talvez escutando mais os alertas do Hitsugaya e buscado criar uma estratégia para derrotar o Gerard ao invés de só ficar batendo nele sem parar? Sei lá, nesse aspecto mais lógico, eu acho que o Zaraki tinha um grande potencial, como aconteceu no arco da Soul Society, mas no fim, esse lado dele só foi meio esquecido. Na minha percepção, o Zaraki virou a figura caricata do fortão que parte pra cima sem nenhuma precaução, e pra muitos isso com certeza é o suficiente e tá tudo bem, mas pra mim só deixa o personagem mais raso, entendem? Ele também não precisa virar o rei da sabedoria, analisando todas as probabilidades e tal, só fazer ele pensar um pouquinho mais já seria ótimo. Sabe o momento onde nós tivemos um pequeno vislumbre desse antigo Zaraki? Durante o arco da Guerra dos Mil Anos, quando a Nanao confronta o Zaraki sobre os seus deveres pouco antes de todos partirem pro palácio. Naquela situação, o capitão não tava nem aí pros esforços da Gotei 13 e só pensava em encontrar a Yachiro, até que a Nanao chega e confronta ele dizendo que os seus membros de esquadrão já estavam procurando por ela e que o Zaraki deveria ir aonde ele era realmente necessário. Depois de parar pra pensar e refletir um pouco, o Zaraki concorda e parte com o restante da galera, sinalizando algum nível de amadurecimento. Mas, assim que todos chegam no Varvelt, o Zaraki volta a ser o Zaraki de sempre e acaba todo detonado partindo de peito aberto em direção ao Pernida. Eram mais atitudes semelhantes a essa com a Nanao que eu tava esperando, mas infelizmente não aconteceu. E aqui eu gostaria de entrar um pouco nas especulações que levaram o Zaraki a ter esse tipo de atitude no decorrer da história. Era a intenção do Kubo desde o início? Será que eu fiz uma leitura errada do personagem quando eu acompanhei Bleach pela primeira vez? O autor
percebeu o apelo do Zaraki com o público e fez uma leve correção de rota? Teve uma influência forte do editor nesse quesito? Essas dúvidas provavelmente jamais serão respondidas. Então eu busquei a opinião de alguns amigos próximos e o mano narrador trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado até o momento. Talvez o problema não esteja no Zaraki em si, mas na condução da história como um todo. Essa impressão que eu tive de um Zaraki mais lógico e estratégico era uma tendência que as lutas de Bleach possuíam antigamente. No início, algumas delas de fato contavam com algumas estratégias para solucionar diferentes problemas, como o Shed atacando o Shrieker com um poste telefônico e depois lançando a própria Rukia contra o Hollow, e o Ichigo enfrentando o Range aplicando a técnica dos 3 golpes que ele aprendeu com Urahara. Hoje, as lutas de Bleach tendem a ser mais confrontos diretos de poder bruto com menos estratégia, graças ao nível de poder que os personagens alcançaram. Já o meu querido Alexandre Galvão trouxe uma visão mais simples de tudo isso, que eu também já tinha pensado sobre, que é: os nossos gostos simplesmente mudaram. O Matheus, que acompanhava Bleach semanalmente lá em 2015, não é o mesmo que observa as nuances da escrita do Kubo e faz roteiros de vídeo em 2026. Os nossos gostos, o nosso comportamento, a nossa visão de mundo mudaram. O Zaraki estava sempre no meu top personagens favoritos e hoje eu só acho ele meio chato, e tá tudo bem. Você pode adorar o personagem justamente pelos motivos que me fazem não gostar dele, e é interessante quando ambas as partes estão abertas a novas ideias, porque isso enriquece a discussão. No final, minha perda de interesse no Zaraki talvez seja uma mistura de tudo isso. É aquilo, né? Quanto maior o apego por alguma coisa, mais exigente a gente se torna. Mas eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês. É um detalhe muito específico sobre a obra, então qualquer contribuição seria de grande ajuda, beleza? Muito obrigado pelo apoio. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.